Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso seminário de História Religiosa, à nossa sessão do seminário de História Religiosa deste ciclo que se aproxima do seu termo, o ciclo de 2020, que organizamos sobre o tema global da Igreja do Antigo Regime à Igreja na época liberal, a propósito do duplo centenário da Revolução Liberal de 1820. Nós estamos naquela que seria a nossa última sessão, não vai ser, como já tínhamos falado na última, no mês passado, porque entretanto recuperaremos ainda brevemente a sessão, uma das sessões que ficou para trás. De qualquer maneira, estamos na sessão então de dezembro, dentro do programa previsto, dedicada ao tema, esta sessão, uma proposta de leitura do recolhimento, colégio, Era da Esperança, tema que nos vai situar também entre os finais do Antigo Regime e precisamente a época liberal. Para refletir connosco sobre este assunto, para orientar esta sessão do seminário, temos connosco a Ana Patrícia Barrigas, é licenciada em História com minor em Geografia, é mestre em História e Património, ramo de Mediação Patrimonial pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde também frequenta o mestrado do ensino de História no terceiro ciclo do ensino básico e secundário. Após um estágio curricular na Santa Casa da Misericórdia do Porto, no âmbito do mestrado em História e Património, ramo de Mediação Patrimonial, desenvolveu em 2018 e 2019 as funções de Técnica de Património e Museologia no Museu da Misericórdia do Porto. Na atualidade é professora de História do terceiro ciclo do ensino básico e secundário e professora de atividades de enriquecimento curricular na Câmara Municipal do Porto. Eu agradeço muito por ter acolhido o nosso convite para participar no seminário, no ciclo deste ano do Seminário de História Religiosa. Como habitualmente nas nossas sessões, nós teremos uma primeira parte expositiva do tema, que se poderá prolongar mais ou menos pelo tempo de 1 hora, e depois teremos uma segunda parte que será de diálogo, de questões, de respostas, por isso a oportunidade de todos também intervirmos e participarmos. Peço a todos que, durante esta primeira parte, mantenham os microfones fechados para melhor podermos ouvir. Depois, entretanto, teremos certamente a oportunidade de todos também de os poder abrir e participar na segunda parte da sessão mais ativamente. Pronto, agradecendo uma vez mais uh, uh, a aceitação do convite, eu passo de imediato a palavra à nossa conferencista para a primeira parte, para a parte da apresentação do tema. Olá, boa tarde. Eu vou partilhar aqui a minha tela com o PowerPoint. Um segundo. Já está toda a gente a ver? Bem. Sim? Ok. Sim, Vou então dar início. Antes de mais, também queria agradecer por toda a apresentação. Queria agradecer também o convite que me foi lançado pelo professor Luís Amaral e é com todo o gosto que estou aqui a participar no seminário de História Religiosa. Espero ainda não defraudar as expectativas e que, pelo menos, seja sempre clara em todo o meu discurso. O trabalho que aqui se apresenta retoma os materiais que foram utilizados na minha dissertação de mestrado em 2017, em História e Património, ramo de Mediação Patrimonial, intitulada de Recolhimento em Colégio Nossa Senhora da Esperança, Dar Vida a Espaços Históricos, Contributos para a Criação de um Núcleo Museológico. Integrado no quadro das estruturas formais da assistência da Santa Casa da Misericórdia do Porto, o recolhimento Nossa Senhora da Esperança acolhia meninas órfãs e pensionistas da cidade do Porto, com o objetivo de as educar nas virtudes cristãs e de as tornar competentes nos lavouros. Ao longo do tempo, as recolhidas e as oficiais foram mostrando como era a vivência neste espaço e, progressivamente, um projeto educativo foi ganhando forma e força, pelo que esta instituição naturalmente evoluiu para um colégio feminino nos finais do século XIX, não sem antes ter sofrido grandes debates internos que espelham mesmo essas mudanças e que também iremos ver nesta comunicação.
Pretendo, assim, refletir sobre o contexto histórico da evolução desta instituição, mais precisamente sobre a sua fundação, administração, vida cotidiana das recolhidas, a admissão, a educação e até a própria alimentação entre o ano de 1722, data da fundação do recolhimento, até sensivelmente 1910, porque só deste modo será possível compreender o impacto do liberalismo nesta instituição. O ano de 1838 será também um marco importante para este recolhimento, uma vez que se estabelecem os novos estatutos do recolhimento, e é possivelmente aqui que vamos notar algumas alterações. Respeitando o tema desta comunicação relativamente às questões do liberalismo e às suas transformações, irei sublinhar o que muda nesta instituição no decorrer da minha exposição. Devo desde já sublinhar que o que muda nesta instituição, que na minha investigação em 2017 não tinha o propósito de abordar este período cronológico, e também o facto de não ter tido acesso à documentação, uma vez que o arquivo se encontrava numa fase de organização da documentação, fez-me também, se calhar, passar um pouco ao lado deste período. O objetivo, claro, remonto sempre para o ano 2017, foi desenvolver os conteúdos narrativos em torno do recolhimento, Nossa Senhora da Esperança, e posteriormente usar esses conteúdos para criar as bases para um núcleo museológico. O primeiro passo passou por investigar o percurso histórico da instituição, na longa duração, onde se procurou tratar assuntos relativos à sua organização, funcionamento cotidiano e também como a evolução da educação e dos métodos pedagógicos. O segundo objetivo incluiu uma compreensão do espaço do colégio, a interpretação das coleções existentes, e quando falo de coleções falo dos próprios objetos museológicos, para a sua futura representação num espaço museológico. Para esta comunicação, irei focar-me sobretudo nos conteúdos narrativos da história do recolhimento, mas pretendo, no final, só apresentar aquilo que foi uma proposta para o núcleo museológico. Um, As fontes de informação e metodologia eu achei importante trazer para aqui também para termos uma noção daquilo que eu fui trabalhando. O foco que se pretendeu dar ao trabalho de fazer uma reconstituição do dia a dia desta instituição exigiu um levantamento das fontes de informação existentes, quer secundárias, quer primárias. Foi necessário fazer uma investigação que fizesse, em primeiro lugar, o enquadramento histórico e social da instituição, e posteriormente abordasse o dia a dia das órfãs numa interpretação dos objetos, passos, das suas funcionalidades, entre outros aspectos. Além disto, e tendo em vista o objetivo de cumprir com a implantação do núcleo museológico neste espaço, procurou seguir a metodologia proposta por um modelo defendido em Historic House Collection, Drawing Up a Collection Management Plan, que, ao invés daquilo que se pretende de uma visão tradicional, que apenas vê as coleções dispersas e os objetos dispersos em museus, este propunha uma união entre si, uma visão holística, digamos assim. Ou seja, nós olharemos para o espaço e iríamos ver os objetos tal como eles seriam colocados à época. E isto ia transmitir ao público uma realidade vivencial e também, ao mesmo tempo, uma maior proximidade com este colégio. Para a definição do recolhimento, recorreu-se à autora Isabel dos Guimarães Sá. Aliás, a autora tem vários trabalhos sobre o conceito de recolhimento. Também se recorreu à dissertação de doutoramento da Maria Adília da Fonseca sobre o recolhimento de Santo António do Sacramento, que fez uma longa reflexão sobre os recolhimentos na vida feminina, e também fez um enquadramento que eu achei extraordinário. O segundo passo passou por explorar o recolhimento de Nossa Senhora da Esperança, num contexto particular.
tentou-se perceber o que é que existia sobre o assunto, inicialmente, que trabalhos já tinham sido desenvolvidos sobre a temática e o que poderia ser feito para enriquecer a história desta instituição. Sobre o recolhimento, especificamente, a pesquisa bibliográfica revelou-se muito escassa ou praticamente inexistente. A obra de Pinto Ferreira sobre o recolhimento de órfãs, Nossa Senhora da Esperança, foi e é a base para muitos trabalhos que se têm efetuado sobre o recolhimento de Nossa Senhora da Esperança. Trata-se de uma obra que aborda os antecedentes da construção do edifício, tem também transcrito o testamento do padre Manuel de Passos Castro, contém ainda também uma informação particular sobre o património material do recolhimento e tem também os estatutos de 1725 que são extremamente importantes e o facto de estarem transcritos nesta obra facilitou de certa forma a pesquisa que se realizou em 2017. O sentido relacional do então recolhimento com a cidade do Porto e outros recolhimentos aqui instalados exigiu cruzar alguns percursos. Entre os vários estudos que se consultaram, destaco o de Elizabeth Jesus, autora, acaba por abordar a ação assistencial feminina, as suas especificidades e o funcionamento deste tipo de instituições, descrevendo parcialmente o cotidiano das mulheres recolhidas no recolhimento do Anjo do Porto. Outro trabalho de igual importância foi o de Luciana Mendes. Esta autora conseguiu comparar 3 instituições, 2 delas no Brasil e uma em Portugal, sendo um dos recolhimentos que ela trabalhou o recolhimento de Nossa Senhora da Esperança. Esta autora recorreu também frequentemente à obra de Pinto Ferreira e, portanto, foi essencial também no início do meu trabalho. De todos os trabalhos que fui encontrando, são poucos ou aqueles que se preocupam em estudar o modus vivendi das recolhidas. Das leituras e bibliografias analisadas, percebeu-se que os trabalhos desenvolvidos na área do recolhimento fazem particularmente menção à vida espiritual, às transgressões cometidas pelas recolhidas ou os dotes de casamento. O que tornam, de certa forma, estas instituições demasiado fechadas, dando mesmo a ideia que o objetivo final era o mesmo que os conventos. No que ao recolhimento colégio diz respeito, consultaram-se no arquivo da Santa Casa da Misericórdia do Porto, está instalado na Casa da Prelada, os estatutos e os regulamentos. O estudo do cotidiano de um recolhimento somente através desta fonte tornava-se limitativo, porque muitas vezes a norma não traduz, em muitos casos, a prática, embora o estruture. Esta situação exigiu a exploração de outras fontes, nomeadamente os livros de lembranças e os relatórios de gerência que traduziram as decisões da mesa administrativa da Misericórdia, os livros de despesa e receita, inventários, livros de registro de entrada e saída do pessoal de recolhimento, entre outros. Sem dúvida que os livros de lembranças foram essenciais para esclarecer em definitivo a questão da fundação do recolhimento. Os relatórios de gerência da Santa Casa da Misericórdia do Porto revelaram-se essenciais não só por reunir informação relativas às obras e às alterações nas instalações da instituição, o conteúdo dos legados e dotes, também a presença dos prémios e gratificações que eram dados às meninas pelo bom comportamento e pelo seu desempenho nas diversas disciplinas, entre outros aspectos. Relativamente à abordagem do cotidiano e face à normalização dos estatutos, procuraram-se as dinâmicas, o realmente operado através da consulta dos livros de despesas e receitas de pagamento, que indicavam a compra de material escolar, de alimentos e entre outros aspectos. Como já disse, mas volto a sublinhar, o estudo que aqui se apresenta retoma os materiais utilizados na minha dissertação de mestrado,
há lacunas e períodos que não foram abordados, não só porque não existe informação, mas também porque em 2017 o arquivo então estava a sofrer essa reestruturação. Vamos então dar agora início à história desta instituição e, antes de partir propriamente para o recolhimento de Nossa Senhora da Esperança, vou iniciar por uma definição breve do conceito de recolhimento. De forma sumária, podemos afirmar que os recolhimentos foram espaços destinados a salvaguardar a honra e o recato da condição feminina. Assemelhavam-se, de certo modo, às mercearias da Idade Média, que se entendiam por instituições de alcance religioso e de caridade, destinadas a prover a sobrevivência de indivíduos de bons costumes caídos na pobreza. Nos finais do século XVIII, a definição em dicionário esclarecia a multiplicidade do termo recolhimento e, dependendo dos possíveis fundadores, os recolhimentos eram definidos como casas de morar, locais mais interior, casa de religião ou retiro do mundo. Foi com as reformas levadas pelo Concílio de Trento que os recolhimentos assumiram o seu espírito. Como afirma a autora Maria Antónia Lopes, neles se recolhiam mulheres leigas que não faziam votos religiosos, mas habitavam em comunidade, num cotidiano que se aproximava do que se vivia nos conventos, mas numa componente menos fechada. Em Portugal, os recolhimentos surgiram por todo o país e enquadraram-se nos imperativos definidos pela coroa e pela intervenção da Igreja em matéria assistencial. Foram um alvo privilegiado nas atividades assistenciais, prática que esteve muitas vezes ligada à misericórdia. Atendendo ao modelo monástico imposto pela implantação da clausura e até da própria estrutura arquitetónica dos edifícios conventuais subjacentes à sua vigilância, os recolhimentos, acolhendo mulheres que tiveram percursos de vida distintos, assumiam-se como espaço de oração, obediência, estudo e trabalho, organizados sob uma apertada vigilância e cumprimento de regras rígidas que variavam a sua tipologia, podendo acolher mulheres oriundas de vários estratos sociais e estados civis que podiam permanecer toda a vida ou temporariamente nestas instituições. Embora com antecedentes que remotem então aos tempos medievais, é na Idade Moderna que os recolhimentos ganham força, depois então das reformas que se fizeram sentir em questões assistenciais no Ocidente. As transformações socioeconómicas que se operaram e se traduziram no aumento demográfico e crescimento urbano tiveram consequências que se refletiram na propagação da pobreza, demonstrando que a caridade medieval já não correspondia às necessidades sociais do período em mudança. Terão existido inúmeros recolhimentos, conforme o público-alvo a que se destinavam, convertidas, virtuosas, decretadas ou depositadas. Contudo, não quer dizer que os recolhimentos não pudessem ter mais do que um tipo de destinatário. E temos aqui alguns exemplos, e eu retirei esta tabela de um estudo feito pela Elizabeth Jesus e que está precisamente numa das obras mais recentes da Misericórdia. E temos, por exemplo, o recolhimento do ferro, que tinha como público-alvo prostitutas e mulheres mal comportadas, o recolhimento da Rainha Santa Isabel do Anjo, que acolhia órfãs, viúvas, casadas com maridos ausentes. Muitos dos recolhimentos tinham como objetivo prioritário a proteção de jovens órfãs, procurando desviar as meninas daquilo que se considerava os perigos do mundo. Acolhiam donzelas órfãs pobres, que procuravam um sustento alimentar, alojamento e um dote de casamento, que só era possível com uma formação educativa e religiosa, tendo como objetivo, então, a formação da perfeita mulher. E é precisamente neste quadro de órfãs, donzelas pobres, que se integra o recolhimento de Nossa Senhora da Esperança. Destinava-se a órfãs e porcionistas, como eu já tinha dito, de bom comportamento, como no geral os recolhimentos da Misericórdia.
A função patenteada por este recolhimento não deixa de se enquadrar num objetivo mais alargado, o de preparar então a perfeita mulher, um conceito e uma expressão que surge nos finais do século XIX para a vida no exterior. Para isso, facultava-lhe os ensinamentos e as práticas cristãs, bem como o ensino de lavores. Importa mencionar que a ideia da prática cristã se foi alterando ao longo do tempo. O espaço em questão, o recolhimento Nossa Senhora da Esperança, sofreu transformações marcadas pelo tempo e pelo que se concebia ser um projeto de educação de meninas. As mudanças dos designativos apontam nesse mesmo sentido. Primeiro recolhimento de órfãs, de São Lázaro, depois colégio, parecendo indicar, de certa forma, dois projetos. No primeiro caso, podemos dizer que o designativo de recolhimento era dado por se tratar de um espaço de resguardo, de guarda de meninas, de senhoras afastadas dos perigos da vida. A evolução por que passa afasta-o sempre da noção de asilo dirigida a pobres, pelo que nunca o foi, no sentido dos grupos mais dependentes socialmente. Mas existiu sempre o então projeto educativo, o que é fundamental e que evoluirá ao ponto de se designar por colégio numa evolução semântica que traduz um ensino privado, mesmo que tenha tido alguns contratos, mesmo que pontuais, com a educação do Estado. A expressão colégio surge plasmada nos seus estatutos apenas no compromisso da Santa Casa da Misericórdia de 1981, altura em que se substitui o termo recolhimento. Mas a discussão sobre o termo vai-se sentindo desde a década de 80 do século XIX. Vamos então agora entrar na fundação do recolhimento Nossa Senhora da Esperança. O momento fundacional é muitas vezes conhecido sem o rigor necessário. A 28 de agosto de 1718, faleceu na freguesia de Santo Ildefonso e foi sepultado na igreja dos religiosos de Nossa Senhora do Carmo, o padre Manuel de Passos Castro, que deixou um legado significativo à misericórdia. O padre Castro foi tesoureiro-mor da colegiada de Sofeita, cargo de alguma proeminência. Em testamento deixou à Misericórdia do Porto um legado para que o remanescente fosse aplicado em obras pias pela sua alma, como bem parecesse aos seus testamenteiros, o chantre Dionísio Botelho Pereira de Almeida e o licenciado António Pacheco Pereira. Em 1722, após a liquidação do remanescente dos bens do testador, o primeiro sugeriu, e passo a citar, que a obra que Deus mais grate, para o próximo mais útil, para a terra mais necessária e para a alma do testador mais proveitosa, seria um recolhimento para órfãos. Depois de apresentada esta ideia ao provedor da Santa Casa, Francisco Luís de Cunha Taíde, também chanceler e governador das Justiças da Relação, a mesma sugestão foi aceita e desde logo o provedor convocou os conselheiros da mesa. A 26 de agosto de 1722, o provedor na mesa apelou à Irmandade que se tivesse atenção à caridade que nutria as bases desta instituição e se pudesse utilizar o testamento do padre Manuel de Passos Castro nas obras pias, tal como o mesmo pediu, porque não existia na cidade do Porto nenhuma instituição para órfãs sob a alçada da Misericórdia do Porto. Era verdade no que dizia respeito à Santa Casa, embora à época já existissem outros recolhimentos, como já conseguimos ver anteriormente. Aceite o remanescente da herança do padre Manuel de Passos Castro, tornava-se necessário decidir o local adequado para a construção do recolhimento. A princípio pensou-se nos terrenos junto dos celeiros da cidade. No entanto, por recusa do passo, a sua concessão não foi cedida. A 26 de agosto de 1724, terminou-se que a construção do recolhimento teria lugar em São Lázaro, em terrenos administrados pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, onde já a Misericórdia possuía uma igreja e tinha capacidades para acolher um edifício de grandes dimensões. Ficaria junto ao Hospital dos Lázaros, que se estaria neste momento na alçada da Santa Casa da Misericórdia. E porquê este lugar? A escolha de São Lázaro no subúrbio da cidade enquadrava-se na lógica de maior isolamento da comunidade,
afastada do ruído da cidade, tal como acontecera na fundação de outras comunidades similares. Muito embora se tratasse de um espaço adjacente à cidade e em progressiva urbanização. Em 1724, efetuavam-se as medições para a construção do edifício. A planta ficou ao encargo do mestre António Pereira, homem a que o cabido tinha mandado vir de Lisboa para o desenho das obras da Sé. A 30 de setembro desse mesmo ano, já as obras tinham iniciado e em julho de 1725 o dinheiro disponível para as obras terminou e o pouco que havia destas obras eram os alicerces. Sem grandes justificações para o sucedido, somos levados a acreditar que a Irmandade orçamentou mal o projeto ou houve problemas na gestão e rentabilização do fundo. O certo é que a Santa Casa alegava estar impossibilitada à data de suprir as dificuldades e, sem soluções de financiamento, pediu ajuda ao Cabido da Sé, que lhe respondeu positivamente. Houve também contributos particulares de gente piedosa e também a ajuda para a construção do recolhimento passou por enviar para o Brasil várias entidades, uma espécie de circulares que partiram numa frota a 18 de junho de 1726. Nestas circulares apelava-se à doação de esmolas para ajudar na edificação do recolhimento. O certo é que foram precisos 19 anos para finalizar a construção do recolhimento e foram vários legados de dávidos de autoridades civis e religiosas e as molas que também ajudaram nestas mesmas obras. Em 1743, a quando do fim da construção do recolhimento, a mesa da Santa Casa Misericórdia determinou a construção da Igreja de Nossa Senhora da Esperança, bem como ainda outras obras de menos importância. A construção da igreja deu-se por finalizada a 17 de março de 1763, a quando da cerimónia da sua bênção. A partir de 1838 e atendendo às fontes que foram consultadas, percebeu-se que os melhoramentos que foram introduzidos eram nulos para as necessidades da instituição. Este facto condicionou muitas vezes o número de entrada de meninas educandas para o recolhimento, por este não ter condições para as albergar. Com efeito, eram incansáveis os pedidos de aumento do edifício e, em 1862, dá-se a primeira ligação da parte mais antiga do edifício com uma nova. No ano económico de 1875-1876, no plano de continuação das obras, fez-se o alinhamento do muro da cerca do recolhimento, que deu uma perspectiva mais regular e arejada ao edifício. Ainda neste ano, a administração, na visita que fez ao recolhimento, notou que as condições gerais do edifício não estavam em harmonia com as condições necessárias de higiene e luminosidade para as meninas. Sob a proposta, mandou tirar as persianas colocadas em todas as janelas do edifício e dar assim às habitantes a luz e ar que necessitavam, tirando ao recolhimento, e passo a citar aquilo que eu encontrei, a feição claustral que aqueles acessórios lhe imprimiam e substituir por vidros foscos a parte das vidraças. E é sem dúvida, a partir daqui, que o conceito de recolhimento começa a alterar-se e também começa a ter uma nova perspectiva para o futuro. Foi precisamente no ano de 1888, durante a visita anual da mesa ao recolhimento, que as más condições voltaram a chamar a atenção e deixava de facto estupefactos pelas más condições que se continuavam a apresentar. Impressionou a deterioração do edifício e, passo novamente a citar, parecendo um desses mosteiros a desaparecer ao longo do tempo, do que uma casa de educação destinada à orfandade e a famílias mais ou menos providas de bens de fortuna. A
Acompanhando as tendências de reforma do ensino, da preocupação pelo papel da mulher na vida futura, das condições higiênicas e dos melhoramentos a introduzir para evitar a propagação de doenças, os anos que se seguiram a 1890 foram discussões e transformações que se refletiram na própria planta que viria assumir a casa e que se deveram à existência do mordomo do recolhimento, Francisco de Sousa Carqueja. Podemos considerar que o ano letivo de 1897-1898 marca, sob o ponto de vista dos melhoramentos materiais, uma mudança na estrutura do espaço do recolhimento. E é com base nas plantas do edifício do recolhimento, disponibilizadas nas páginas do relatório deste mesmo ano, podemos fazer uma descrição da sua estrutura e fixar esta como a segunda data mais importante na reorganização do espaço do recolhimento de Nossa Senhora da Esperança. O resto do chão era composto essencialmente por armazéns, lojas, tínhamos a igreja ao centro, havia o refeitório, a cozinha e a despensa. No segundo andar era constituído essencialmente pelos dormitórios, pelas salas de ensino, pelo salão de lavores e também pelos dormitórios que estariam divididos por classes. Sob o ponto de vista dos melhoramentos materiais, os progressos introduzidos foram muito importantes. E estas plantas exibem um ponto de mudança da estrutura do edifício numa época áurea com o crescimento do número de educandes. Relativamente à administração e organização externa do recolhimento, o recolhimento, apesar de ser tutelado e estar sob a proteção da misericórdia, dependia de recursos e da iniciativa de instituidores particulares que faziam doações ou deixavam legados. Muitas vezes eram responsáveis por deixarem condições, recomendações de como usar esses mesmos recursos, definindo-se a sua aplicação em variadas situações. Os estatutos do recolhimento de Nossa Senhora da Esperança começam a definir a orgânica administrativa da instituição, articulando a superintendência da mesa com as funções de outros oficiais e, assim, definindo a rede administrativa externa à comunidade. A mesa da Santa Casa da Misericórdia suspendia o recolhimento, pelo que todos os anos os mesários elegiam, a partir de uma lista de candidatos possíveis e devidamente acreditados para as funções, os oficiais que prestariam serviço às recolhidas. Como era habitual, ao escrivão cabiam os registros de tudo que dissesse respeito ao recolhimento de órfãs, em livros próprios. Os termos de entrada na casa faziam-se na portaria, pelo que o escrivão devia lá estar sempre que necessário. Para além desta função, cabia-lhe ser o guardião dos documentos exigidos às candidatas a quando da sua entrada na comunidade. Com funções diferentes aparece também o tesoureiro, um irmão rico e abonado, encarregava-se de arrecadar as receitas provenientes de juros, porções ou propinas e esmolas. Escrivão e tesoureiro tinham funções diferentes, mas acabavam por se complementar. Para gerir as despesas era nomeado um mordomo de bolsa, a qual cabia também registar todas as parcelas de saída de dinheiro. Estes gastos eram depois controlados mensalmente pelos registros do escrivão, do recolhimento e também pela mesa. A mesa contava ainda com o definitório para poder-se aconselhar nas situações administrativas mais difíceis. Apesar das suas funções na administração do recolhimento, os oficiais, provedor e mesa de conselheiros não podiam ter acesso ao interior do recolhimento. As suas diligências deveriam ser feitas na sala da grade do recolhimento ou nos espaços mais externos, como é o átrio ou a portaria. Dentro da instituição havia um grupo de oficiais mulheres que assumia as tarefas necessárias na regência do recolhimento. Sobre a organização interna do recolhimento Nossa Senhora de Esperança, importa desde logo destacar a influência da primeira base normativa de 1725, que a instituição conheceu e a guiou durante praticamente até pelo menos aos finais do século XIX.
A principal responsável do recolhimento era a regente, como afirmam os estatutos, mulher com uma vida que deveria ser exemplar, pertencia-lhe o governo da instituição, utilizando a sua autoridade para manter a ordem e o respeito entre todos. A regente devia ter pelo menos 40 anos, ser limpa de sangue, devia andar vestida de lã e seda de forma muito honesta e não devia ter correspondência para não atrapalhar as obrigações que o seu cargo lhe exigia. O caráter da regente era realmente importante a quando da sua seleção, a gentileza, cuidado e vigilância, mas também a firmeza transmitiam às meninas um sentimento que se aproximava com o papel protetor de uma mãe. E isso era extremamente importante a quando da eleição da regente. Função com semelhante responsabilidade era a da vice-regente. Este cargo deveria ser ocupado por alguém do recolhimento com uma maior capacidade. A sua obrigação era a de substituir a regente quando esta não estivesse presente. A primeira vice-regente entrou em funções somente em 1745, ou seja, 14 anos depois da entrada da primeira menina para o recolhimento. E também é preciso dizer isto que sucederam-se-lhe outras vice-regentes, e uma das quais veio do recolhimento da Conceição de Penafiel, o que vai mostrando a possibilidade de circulação ou de transferências destas oficiais. Também a função de porteira se revestia de grande relevância e responsabilidade, tendo em consideração a disciplina rígida desta instituição. A primeira porteira entrou no recolhimento a 27 de maio de 1731, ao mesmo tempo que a regente e a mestra. No papel de vigilante e zelo no recolhimento, a porteira acaba por ser a guardiã da casa, fiscalizando entradas e saída de pessoas, mas também de objetos, e delimitava os espaços e não permitia que houvesse contacto das meninas com alguém que viesse de fora. A formação das meninas exigia a presença da mestra, já nos Estatutos de 1725, tal como a regente e a porteira, a primeira mestra é oficializada em maio de 1731, como disse ainda agora. Como no caso das porteiras, dava-se preferência à mulher solteira do que à viúva ou casada. Devia andar vestida de forma honesta, simples, deveria ajudar em tudo que pudesse dentro da casa e por isso recebia um salário. As regras para esta mestra eram também muito rígidas, não podia contrair amizade nem em carta falar bem ou mal das meninas. O dever da mestra era ensinar e dar uma educação perfeita, tanto para a vida espiritual como para a vida temporal. Assim, para ocupar este cargo, a mestra deveria ser dotada de uma série de qualidades: saber a doutrina cristã, ler, escrever, bordar, cozer, fazer a renda, fiar e ainda que nunca houvesse fama ou algum rumor acerca da sua pessoa. A partir de 1770 há também a necessidade de criar o lugar de vice-mestra. Isto possivelmente dado ao aumento do número de meninas recolhidas. Havia ainda no recolhimento dois tipos de serventes ou criadas, de dentro e de fora. As serventes de dentro cozinhavam e as serventes de fora faziam normalmente os recados que a regente lhe pedisse. Tínhamos ainda outros cargos, tínhamos o capelão, o sacristão, o comprador, o médico e também o hortelão. Como acontecia de facto com a organização dos poderes, não só nesta, mas também em outras instituições do antigo regime, os diversos grupos de administradores de recolhimento das mesas e aos oficiais encontravam-se posicionados numa cadeia de hierarquias nem sempre muito claras, acabando muitas vezes por dificultar até a boa organização da vida cotidiana. Atendendo à dimensão do recolhimento, que o recolhimento começa a ter nos inícios do século XIX, há um aumento do número de oficiais que tomam conta do governo da casa.
O cargo do regente manteve-se e destacou-se sempre. O de porteira continua a assumir as funções que se atribuiu nos primeiros estatutos, e relativamente às mestres foi onde houve mais alterações e onde houve mais também contratações, porque o recolhimento vai passar a ter também uma nova educação nos finais do século XIX. Desde a sua fundação, existiam dois tipos de entrada de meninas, órfãs e porcionistas, sendo que as primeiras entravam graciosamente e as segundas pagavam um montante. As regras de aceitação e o seu estatuto irão se alterar. Eram nos primeiros estatutos do recolhimento que se encontravam os requisitos de entrada nesta instituição. Previa-se que seriam preferidas, em primeiro lugar, no recolhimento, as meninas mais pobres e desamparadas, e estabelecia-se o critério de pobreza. Estabelecia os estatutos de 1725 que as órfãs deviam ser naturais de 3 freguesias, intramuros da cidade, e de 2 freguesias dos subúrbios, ou neles morar algum tempo. Teriam de ter mais de 7 anos e menos de 14. O número de órfãs aí recolhidas foi variando ao longo do tempo. Para entrar neste recolhimento era necessário que cada órfã entregasse a sua petição à mesa, com a indicação do nome dos pais e dos 4 avós, a naturalidade de cada um. Anexava-se ainda a certidão de batismo e se as meninas fossem de ascendência moura, preta ou judia, impedia desde logo a sua entrada ou determinava a sua expulsão caso fosse descoberto mais tarde. Não podiam ter família ligada a crimes infames ou ofícios vis. Verifica-se que a seleção das órfãs obedecia a um conjunto de critérios a que se juntava os níveis de pobreza e desamparo. Mas que pobreza se tratava? Eram admitidas órfãs cujas mães tivessem casas, mas de pouco valor, ou crianças jovens com 30 mil réis de herança legítima, sendo filhos de oficiais, sendo filhas de nobres. Porém, se alguma órfã, depois de recolhida, herdasse uma herança considerável, era logo despedida, caso não quisesse ficar como porcionista. E passo a citar, porque sendo rica, não deve tirar o remédio que pode ter outra necessitada. A formosura seria um fator de desempate caso houvesse recolhidas que igualassem nas condições que eram pré-estabelecidas. Como era habitual neste tipo de recolhimentos, a beleza física também era uma condição importante para entrar no recolhimento. Como as órfãs disputavam dotes de casamento, era fundamental que nada tivesse que visivelmente afastasse os pretendentes. De acordo com os estatutos de 1725, o recolhimento admitia também porcionistas. Estas deviam provar a natureza de sangue e apresentar fiador. As porcionistas não tinham necessariamente de ser órfãs, e no conjunto das porcionistas a vulnerabilidade feminina ia porventura além da orfandade, pelo que as mulheres viúvas eram também admitidas na casa. As verbas também foram diferindo ao longo do tempo. Os critérios de seleção de órfãs alterou-se durante os anos da sua existência, mas sempre baseado nos estatutos primitivos. Ao longo do século XIX e XX, o recolhimento assumiu-se claramente como uma instituição de ensino de meninas, continuando a acolher órfãs desprotegidas e a admissão de porcionistas ou pensionistas. Os estatutos de 1838 definiam novas regras de admissão, mantendo-se relativamente aos estatutos anteriores as premissas de pobreza e dos bons costumes. Nestes estatutos haviam caído o apuramento da limpeza de sangue e das deformações físicas. O recolhimento continuava a admitir órfãs e porcionistas, porém, nos estatutos de 1838 distinguem-se dois tipos de porcionistas: as porcionistas recolhidas e as porcionistas educandas. Relativamente à dinâmica de entradas, o movimento de entradas e as suas oscilações ao longo do tempo foram caracteristicamente uma marca da evolução do recolhimento. A 27 de maio de 1731 entrava no recolhimento a primeira órfã e em junho do mesmo ano a primeira porcionista. Foi a partir do estudo do professor Aníbal Barreira que foi possível fazer este gráfico, que corresponde ao número de entradas de meninas entre 1731 e 1850.
verifica-se que entre 1731 e 1849 entraram no recolhimento um total de 248 órfãs, um valor muito inferior ao das porcionistas, que no mesmo período já somava 355 entradas. O mais interessante é que nos anos de 1836 em diante, as porcionistas atingem valores nunca antes vistos. Embora anos antes, mais precisamente em 1826, também as órfãs tivessem um número de entradas de 10 meninas. Entre 1836 e 1839 foi o período com o maior número de entradas para as porcionistas, oscilando entre 10 a 13 entradas. Relativamente às órfãs, o número de maiores entradas registra-se entre 1797 e 1801, oscilando os valores entre 6 a 7 entradas, porém, em 1826 subiu um total de 10. A justificação para o aumento do número de porcionistas foi discutida sempre que se colocava a questão da sustentabilidade e a possibilidade de colmatar déficits com o rendimento da entrada destas mesmas meninas. Os anos que seguiram a 1849 foram instáveis, a fama do recolhimento, a boa fama do recolhimento perspectivava um aumento considerável de educandas, no entanto, as más condições do edifício não o permitiam. A investigação não nos permitiu continuar a fazer a análise comparativa das entradas, mas sim os cálculos totais, com muitas cautelas, dado que nem sempre se apresentaram da mesma forma. Este gráfico representa o movimento total de órfãs e pensionistas registadas no recolhimento entre o ano de 1884 e 1955 em regime de internato. Para o seminário em questão, os dados tornam-se relevantes até 1910. O ano nota-se numa primeira fase de ascensão, de 60 para quase 100 educandas, e para voltar a descer, mas nunca abaixo do número de 60 educandas. O ano económico de 1886 e 1887 marcava-se como bastante animador. O aumento das alunas pensionistas significava uma esperança para que o colégio assumisse novamente o seu prestígio entre outros colégios do Porto. O número total de recolhidas no recolhimento aumentou no ano de 1890, 1891, como se viu. No entanto, lamentava-se a morte de algumas delas, o que nos atira a probabilidade destas oscilações estarem relacionadas com o ciclo de mortes que atingiam a sociedade nesta época. A vida cotidiana de uma instituição feminina com características de algum fechamento frente à sociedade torna difícil a sua abordagem, mas entendeu-se que o estudo da vida cotidiana, ainda que parco, deve ser abordado para entender um conjunto de comportamentos, vivências e emoções. Esta fotografia que temos aqui marca a presença das meninas num evento fora do colégio. É uma das raras fotografias que se teve acesso durante esta investigação e onde podemos perceber que as meninas tinham atividades externas ao colégio. Segundo os estatutos que temos em 1725, desde o dia 1 de outubro até o dia de Páscoa, o dia começava às 6h15 da manhã. As rotinas eram sempre as mesmas, praticamente durante todo o ano, alteravam-se somente no verão, por uma questão de luz e que eles privilegiavam. O dia era preenchido com diversas atividades que se distribuíam pelas refeições, rezas, lavores, aprendizagem de leitura e ainda por alguns momentos de lazer. As meninas eram acordadas, tinham 15 minutos para se prepararem e logo de seguida estariam a rezar. De seguida, acabavam de se compor e dirigiam-se para a missa. No final da missa, dirigiam-se para a casa de louvor, onde tinham o seu almoço, da qual gastavam cerca de um quarto de hora. Posteriormente, realizavam as tarefas que a regente lhes mandasse, e essas tarefas procuravam ensinar às meninas tudo o que pertencia, então, a uma perfeita mulher. Entre as 10 horas e as 11h15, as meninas aprendiam a ler, a emendar as matérias e a ensinar a doutrina pela cartilha do padre mestre Inácio Martins. Entre as 11h15 e as 13, as meninas deslocavam-se até ao refeitório para jantar, a regente benzia à mesa e as meninas rezavam.
Às 13 horas, deslocavam-se para a casa de louvor e eram ocupadas com as tarefas que a mestra lhe atribuísse. Às 3 horas e num período de meia hora, merendavam e logo de seguida teriam uma lição de leitura. E depois também voltavam para a casa de louvor, onde aprendiam a bordar, a cozer, a fazer a renda, a fiar. Diga-se que os trabalhos realizados pelas meninas na Casa de Louvores tiveram uma vertente formativa e educativa. Estes trabalhos acabaram por adotar uma maior dimensão no final do século XIX, recebendo vários elogios pelas comunidades externas. Às 7 horas, as recolhidas iam para o coro rezar, acabada a reza, iam para o refeitório. A partir de 1838, e seguindo o novo regulamento, estabelecia-se praticamente as mesmas obrigações que nos estatutos de 1725, mas com uma ligeira simplificação dessa organização. Em nenhum horário está claramente previsto o ensino da leitura e da escrita, embora a instituição se começasse a aproximar de um estabelecimento de ensino, e o que se percepciona é que há uma redução dos deveres espirituais a partir de 1838. Sobre a alimentação. Durante as refeições, as meninas deviam-se manter o recato e eram sempre acompanhadas de leituras espirituais e orações. Daquilo que foi possível apurar nos livros de despesas do recolhimento que reuniam as compras que eram feitas pelo recolhimento, o regime alimentar estava dependente das oscilações dos preços e dos produtos de cada estação, consumidos preferencialmente alimentos de cada época por serem mais económicos. A distribuição das refeições era feita em 4 partes: almoço, jantar, merenda e ceia, e a porção das porcionistas era igual à das órfãs, mas se as porcionistas eventualmente quisessem, por exemplo, pão de trigo, a regente mandava comprar à sua custa. É importante refletir que existia uma preocupação por parte do recolhimento com as meninas doentes. Eu encontrei por diversas vezes a compra de carneiro e outras carnes para doentes, doce para uma doente, latas de açúcar para doentes e também mel para meninas doentes, ou seja, havia uma clara preocupação por estas meninas. Se atendermos somente às informações que nos são dadas pelos estatutos, percebemos que seria difícil entender a variedade de produtos consumidos por estas meninas. A partir de 1838, o ritmo diário era o mesmo, mas as refeições das meninas começam a ser mais elaboradas e completas. A pirâmide que aqui se apresenta é atual, mas o propósito é percebermos como, a partir de 1838, as refeições das meninas eram extremamente completas e seguiam a dieta mediterrânica. Posso dizer que o consumo de carne era constante, consumia-se carne de vaca, carne de frango, linha, pombo, também diferentes peixes, bacalhau, sardinha, pescado, enguias, entre outros, as verduras também. Também havia a compra de fruta variada, e temos aqui a questão da fruta mais de verão e a fruta mais de inverno, que está adequada a cada estação. A compra de cereais, como milho, centeio ou trigo, que denunciava provavelmente a confecção de pão dentro do colégio. Posso também dizer que havia a compra de pão, porque isso passou pelas minhas mãos, e também a compra de pão de ló e regueifa, que era dada no dia da festividade da padroeira. Em 1886 surge a compra de chocolate, geleia, gelatina, e também encontrei a compra de tapioca e maisena. O arroz era muito consumido, mas também a massa começa a entrar na dieta alimentar das meninas. E posso dizer que encontrei a descrição de pevide, alteria e estrelinha. O que é que a 2 de maio de 1888 salta à vista a compra de 4 quilos de cuscuz. O leite também era muito consumido, também comprava-se diferentes tipos de queijo, e passo a citar: Flamengo, queijo de Alentejo, queijo da Serra, Parma e fresco. A manteiga, também havia a compra de açafrão, pimenta, caril, canela, noz moscada, entre outras espécies não caracterizadas.
O vinho também era comprado com regularidade. Relativamente ao vestuário e tal como na alimentação, o uniforme estabelecido deveria ser modesto, a fim de evitar grandes despesas e também para fazer jus à condição de assistir a órfãs pobres e desamparadas. Portanto, podemos dizer que o recato exteriorizava-se no vestuário das órfãs. Todas deviam usar a mesma cor, serafina parda, uma veste e uma saia de feitio de tom azul. Nos dias mais frios podiam usar mantilhas. Em atos de comunidade ou quando falassem com uma pessoa de fora, usariam toucas curtas na cabeça. Relativamente às expressionistas, estas diferenciavam-se pelas vestes, uma vez que podiam usar vestidos de lã e não eram obrigadas a usar touca. Estavam proibidas de envergar seda, ouro ou pedras finas. A preocupação com a simplicidade e a uniformidade dos trajes prende-se com a necessidade de nivelamento social no interior do recolhimento, a criação de uma identidade de grupo e o sentimento de pertença em comunidade, facilitando também a gestão das interações humanas. A partir de 1838, mantinha-se a mesma simplicidade e austeridade que se esperava deste tipo de comunidades. Relativamente à prática e à formação religiosa, esta não estava à parte das atividades, mas era-lhe intrínseca, como já conseguimos perceber. Um, as meninas tinham um calendário semanal e anual e era bastante delimitado. Tínhamos semanalmente missas, terça a sábado haviam de rezar o rosário pelos benfeitores do recolhimento, aos domingos rezavam e ouviam novamente a missa, nos dias santos rezavam e ouviam missas, nos dias de confissão tinham exatamente o mesmo comportamento, em domingos de advento e quaresma faziam o percurso da via sacra, rezando em cada cruz e estação. Tais momentos repetiram-se ao longo do século XIX, em torno de missas, em memória da alma das pessoas que tivessem distinguido por se preocuparem e oferecerem ao recolhimento, e em particular às meninas, prendas e legados. A catequese surgiu em 1894. Tínhamos também a festividade da padroeira, que era um dos momentos altos do recolhimento. Durante essa cerimónia fazia-se a exposição do Santíssimo Sacramento, missa cantada e sermão na parte da manhã e da tarde. Esta festa assumia toda a atenção da população do recolhimento, com o exterior, e o desejo que ela fosse grandiosa desdobrava tanto as mestres como as educandas e aperfeiçoavam sempre as suas apresentações. Realizava-se anualmente entre maio e junho e ativava o interesse dos benfeitores e visitantes que presenteavam as meninas com vestuários, objetos para a igreja, dinheiro, entre outros. Para finalizar, a instrução e o desenvolvimento e metodologia de ensino. O que se leu nos primeiros estatutos apontavam um programa integrado em que se aprendia a ler pela cartilha e se diversificavam tarefas sob a vigilância de algumas figuras. O liberalismo e os parâmetros que a definiu terão possibilitado ou criado condições para se verificarem mudanças no ensino privado e, com isso, o nascimento de colégios femininos e masculinos a cargo de seculares ou de proprietários eclesiásticos. Bem, peço desculpa, isto andou uma página. Este ensino privado, apesar de abertos a novas ideias, privilegiando o estar em sociedade, o conhecimento das línguas vivas, ao canto, à dança e ao exercício físico, permaneciam ligadas à matriz católica, que continuava a ser parte integrante da educação dos meninos e das meninas deste tipo de instituições. A generalidade dos proprietários deste tipo de colégios mantinham o ensino da religião e moral católica, a prática de festas religiosas e a assistência em missas, tal como acontecia no recolhimento de Nossa Senhora da Esperança. É certo que, a partir da regeneração, o ensino começou a assumir outro panorama. A partir da década de 70, o debate sobre o papel da mulher na vida futura, não só como mulher de lar e de aprendizagem de lavores, é posto em causa, tal como os ensinamentos que se devem atribuir. Apesar das boas intenções governamentais de instruir a população feminina, o panorama continuou muito complicado até ao final do século XIX. Entre o ensino religioso, a prática de lavores, o recolhimento, nos seus primeiros anos de vida, dedicava-se, no que ao ensino diz respeito,
à leitura e à aprendizagem das letras. As informações que temos sobre este período são exatamente estas. Os meados do século XIX abriram discussão no seio da Misericórdia acerca da natureza das suas meninas, das categorias em que se inseriam e das exigências na sua formação, a par das dificuldades de sustentabilidade. Em resultado dos melhoramentos efetuados no recolhimento, este passo passou a ser um modelo de educação. Nos anos vindouros, começou a ser questionada a dupla vertente deste instituto. Por um lado, funcionava como uma casa de caridade que acolhia órfãs, que eram sustentada com os fundos de estabelecimento, vivendo num regime de internado. Por outro lado, atuava como um estabelecimento de ensino que admitia pensionistas. Contudo, na década de 80, em particular, o recolhimento era uma referência por oferecer uma educação completa às educandas, tanto na língua portuguesa como nas línguas estrangeiras. O desenho, as meninas eram aprovadas com distinção no liceu da cidade. Contudo, a educação praticada pelos órfãos que viviam das verbas dos benfeitores eram diferentes das pensionistas, que pagavam o seu sustento. O plano de estudos das pensionistas estava dividido em três campos. Tal como para as pensionistas era obrigatório às órfãs, tal como nas pensionistas, desculpem, era obrigatório às órfãs o ensino primário e elementar e artes femininas. Obrigatório para as órfãs e facultativo para as pensionistas era o ensino de brunir, engomar e cozinhar. Relativamente ao ensino complementar, relativamente ao ensino complementar, era somente dado às órfãs que mostrassem aptidão para algumas dessas matérias. No último quartel do século XIX, nomeadamente a partir de 1886, o ensino que se praticava no recolhimento voltava a ser discutido. No recolhimento, e para Francisco Carqueja, a aplicação do tipo de ensino profissional seria a solução para o destino das órfãs. Em 1894-1895, Adriano Maria Cerqueira Machado, novo mordomo do recolhimento, propôs-se a organizar e a apresentar à mesa novas instruções regulamentares. A insistência de preocupação pelo futuro das meninas foi-se arrastando. Esta situação mereceu uma particular reflexão por parte do mordomo Adriano Maria Cerqueira Machado. Este reclamava que a instrução dada às meninas não era apropriada e para as suas necessidades futuras. E o ensino profissional deveria ser posto rapidamente em prática. Sem dúvida que Adriano Maria Cerqueira Machado reprovava a educação que nos colégios nacionais se dava à mulher portuguesa. Defendia que ensinar música, desenho e algumas línguas, geografia e outras seria útil, sim, mas mais se elogia mais se o estudo da economia doméstica, governo, administração e ornamentação da casa estivesse presente. Para o mordomo, não havia dúvidas que a educação moderna devia ter um cunho essencialmente prático. No entanto, também sabia que seria difícil instruir rapidamente todas estas mudanças. As melhorias também se verificaram no plano de estudo. A Comissão encarregou-se de modificá-la e organizá-la, abrangendo o ensino primário e secundário. O ensino primário seguiu o modelo das escolas oficiais, sendo ainda ministrado o ensino prático de conversação francesa e o de piano e canto. No plano de ensino secundário, a Comissão procurou distribuir por 4 classes todas as disciplinas, segundo o Regulamento do Recolhimento de 1894. O projeto de munir as futuras mães e esposas ou as perfeitas mulheres através de um percurso escolar de um conjunto de conhecimentos e de saberes práticos adaptados às exigências inerentes ao contexto sociocultural revelou-se controverso. Com o alargamento da escolarização ao longo do século XIX, os processos educativos e instrutivo tenderam-se a fundir, apesar das profundas contradições que atravessavam os objetivos da instituição. No século XX, faltava atender a fatores que se relacionavam com a diferença económica entre órfãos e pensionistas. Se para as primeiras era mais que suficiente os cursos e as disciplinas existentes no internato, para as segundas, a fim de que se aumentasse a receita que a sua admissão representava, havia que levar o seu ensino à situação de outros colégios do Porto. E mesmo para acabar, o percurso traçado numa primeira fase foi o de realizar uma pesquisa que reunisse a história desta instituição e, por outro, que colocasse essa mesma informação no núcleo museológico.
A tabela seguinte representa, em suma, aquilo que se pretendia incluir no percurso expositivo do Colégio Nossa Senhora da Esperança. A tabela resulta da pesquisa que se realizou durante o estágio e no seu contributo histórico apresentado. Desse modo, procurou-se dividir as salas por temáticas, proporcionando um, proporcionando ao visitante uma aproximação à história da instituição desde a sua fundação. Neste percurso e vislumbrando o trabalho que foi feito nos inventários, seria interessante criar espaços que representassem uma cena da época, contemplando o património material existente e fazendo alusão ou até criando réplicas ou desenhos que pudessem ilustrar a vida cotidiana. E espero não me ter alongado muito e termino aqui a minha apresentação. Agradeço a intervenção, talvez agora possamos retirar a partilha do fecheiro, exatamente. Agradeço a apresentação e passamos agora então à segunda parte da nossa sessão, com as perguntas, as observações que a mesma apresentação possa ter suscitado.